O Lula arrumou uma substituta para o Silvio Almeida e é Macaé Evaristo, tem até nome de cidade, mas é uma pessoa que enfrenta um processo na justiça, ou seja, tem predicados para ser ministra do Lula. Ela sofre esse processo porque ela foi secretária de Educação de Belo Horizonte e é acusada de superfaturar 6,5 milhões em uniformes escolares. Incrível. Ela foi secretária de Educação durante a gestão do governo Márcio Lacerda, do PSB, o mesmo do Alckmin. E também foi processada com acusações semelhantes durante o mandato como secretária de Educação de Minas de 2015 a 2018, no governo Fernando Pimentel, mas encerrou o caso mediante um acordo de não persecução criminal feito com o Ministério Público. Inclusive, ela pagou uma multa de R$10,4 mil, um mês de salário como secretária, para colocar fim a 13 processos de improbidade administrativa. Saiu barato, hein? Vou concordar. O acordo ele não informa os valores superfaturados, mas afirma que a área técnica do Ministério Público de Minas Gerais concluiu que houve sobrepreço na licitação. Segundo apurado, a área técnica encontrou o seguinte: o kit era de R$ 67,51 para o primeiro modelo e R$ 31 para o segundo, mas ela comprou o kit por R$ 84,71 e R$ 89,1, uma diferença de R$ 17,00 no primeiro e R$ 11 no segundo. À época, a diferença totalizou 3,1 milhões de reais, o equivalente a 4,4 milhões em valores atualizados, um valor significativo. E a gente tem essa matéria aqui, ó. Ex-secretário de Educação de Minas é alvo de 15 ações por improbidade. O MP estima que o prejuízo foi de quase 17 milhões de reais. Resumindo, ela cumpriu todos os requisitos para ser ministra do Lula. Ela é incompetente, é petista, é desbonita e superfaturou alguma coisa. Tem os predicados para estar no cargo. E olha só que incrível, falando em esquerda, parece que a esquerda tem um assediador de estimação. E a infeliz da Mili Lacombe fez essa matéria aqui, ó. Como acreditar em Aniele sem cancelar o Silvio Almeida? É um contorcionismo puro. Olha só, abrindo aspas para a Mili Lacombe. Outra artimanha é a tentação de colocar o caso na chave da redução absoluta. Ele, o acusado, está sendo condenado antes da hora, sem ter passado pelo devido processo legal. Vamos devagar, afirmou Mili Lacombe. O cara assediou uma mulher e a Mili Lacombe quer passar pano. A questão é que o cara que assediou a mulher era ministro do Lula, então naturalmente ele pode assediar uma mulher, mesmo que seja a Aniele, também ministra do Lula. Só que, por que quando o ex-diretor da Caixa foi acusado de assédio, todo mundo caiu em cima e ninguém falou de devido processo legal? E, inclusive, olha essa passada de pano da jornalista da CNN. Profundidade sobre esse olhar doentio que nós brancos temos sobre os negros. O quanto nós brancos inferiorizamos, excluímos, ferimos, matamos. Ela que fale por si própria, não fale por nós, porque eu não inferiorizo negros, eu não mato negros, eu respeito todas as pessoas por serem seres humanos. Quem fica separando as pessoas em classes e castas são justamente os esquerdistas que querem segregar a população. Agora eu quero falar com vocês sobre o fiasco Lula junto do invasor Boulos. Olha essa matéria que incrível. Desempenho de Boulos após a entrada de Lula frustra expectativas da campanha. Candidatura do PSOLento esperava evolução entre os pobres, que não veio. Reforçará a presença do presidente na cidade em esforço para recuperar o eleitorado considerado cativo. A realidade é que o rolo compressor Pablo Marçal passou em cima de todo mundo, tanto do Nunes quanto do Boulos. E ele está levando o eleitorado de todo mundo, porque ele tem uma proposta real e sincera. Não é um produto de marketing fabricado por petistas ou tucanos. É simplesmente um cara que explana aquilo que ele acredita e, naturalmente, a sinceridade. A realidade, as pessoas estão cansadas do discurso quadrado da política. E o Pablo Marçal conseguiu achincalhar o Boulos, tanto que o Boulos vinha performando 37% nas pesquisas, agora está com 20%. E não há descondenado que faça campanha capaz de reverter a queda. O legal é que a campanha ainda vê margem para crescimento entre os eleitores petistas que não estão votando no Boulos e planeja intensificar a presença do Lula na reta final da campanha. Ou seja, o Lula vai deixar de presidir o país, também já não preside de jeito nenhum, e vai vir aqui em São Paulo ficar tentando levar a reboque o Boulos para um segundo turno, que nem vai acontecer, porque o Pablo Marçal é o próximo prefeito de São Paulo e vai ser no primeiro turno. E nem mesmo com a mãozinha do Lula faltando um dedo, o Boulos consegue parar de patinar nas pesquisas. E por falar em Lula, dá uma olhada na fake news do bem. Justiça condena governo Lula a indenizar Bolsonaro e Michele por danos morais. Por quê? Por conta da fake news dos móveis do Alvorada. O descondenado disse que o Bolsonaro havia levado e sumido com itens. Móveis foram encontrados guardados meses depois. Ou seja, o Lula mentiu sobre o caso dos móveis. Os móveis estavam lá. Ele simplesmente criou um factoide, uma mentira, para atacar o presidente Bolsonaro. Perdeu na justiça e vai ter que indenizar em R$15 mil o presidente Bolsonaro e a Michele.
o que demonstra claramente que o Lula é uma máquina de mentir. Ele fez a sua campanha em cima da mentira e conduz o seu desgoverno em cima de mentiras, atacando o presidente Bolsonaro. Ele que não tem nada de útil, de bom para ofertar ao país e prefere criar enlaces e histórias. E vamos lá, não dá para falar de Lula sem falar de aumento de impostos. E agora o governo Lula quer aumentar o IOF, tributos de importação e exportação, sem sequer passar pelo Congresso Nacional. E ele quer fazer isso via decreto presidencial. Ele está querendo aumentar a arrecadação para cobrir o rombo orçamentário. Inclusive, o Ministério da Fazenda considera medidas que podem ser anunciadas no relatório de setembro após o congelamento de 15 bilhões em julho. E aí o governo está aguardando a aprovação de um projeto de lei que compense isenções fiscais com recursos de depósitos judiciais e outras iniciativas. Ou seja, o depósito judicial o Lula quer usar para pagar o rombo que ele mesmo está criando nas contas. A questão é a seguinte, se agora ele vai aumentar imposto por decreto, para que serve o Congresso Nacional? As leis que eles aprovam, o STF revoga. O Lula resolve aumentar imposto por canetada. É simplesmente um bando de parlamentar que não tem utilidade, não porque eles não querem ter utilidade, mas simplesmente porque eles estão de joelhos para um presidente autoritário e para uma corte que resolveu legislar. E isso não dá para acontecer. Está na hora do parlamento brasileiro retomar o seu protagonismo e cessar os arroubos autoritários, tanto do STF quanto do governo Lula, que não dá para admitir a forma desarrazoada com que eles vêm legislando, especialmente para enfiar a faca no nosso pescoço. E para evitar que esse tipo de política autoritária, esquerdista e altamente tributária aconteça na nossa cidade, já sabe, dia 6 de outubro, Rubinho Nunes 44555, com Pablo Marçal 28, prefeito, para destravar São Paulo. Hoje eu estou no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida, a gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.